E aí pessoal, tudo certo? Vamos dar continuidade então aqui na nossa aulinha, né? Já descolou o café para acompanhar, uma aguinha aí, um chazinho. Olha só, vamos continuar aquilo que a gente estava vendo dos aspectos estruturais da poesia, beleza? Quando eu falo assim, aspecto estrutural, eu tô falando mesmo pensando na forma que é construído, tá ligado? A forma que é construído o poema, assim, sim, a forma do poema, né? A estrutura. E no caso a gente vai estar vendo principalmente, né, os tipos de estrofe, beleza? Então, de estrofação, os tipos de estrofe e os tipos de metrificação, né? Que assim, o metro, né, a metrificação, a quantidade de sílabas poéticas, de sílabas métricas, é uma coisa que a gente já estava vendo, né, como que faz, certo? Como que a gente metrifica, como que a gente descobre quantas sílabas poéticas tem um determinado poema, mas alguns tipos, né, de versos, né, que tem uma quantidade específica de sílaba poética, alguns tipos foram muito privilegiados, tá ligado? Ao longo da história da literatura, assim, foram muito usados, certo? E a gente vai ver quais são esses tipos aí de metrificação, então, que acaba aparecendo muito. Primeiro, né, quando a gente pensa nas estrofes, a gente vai ver que a quantidade, o nome que a gente dá, né, para as estrofes é bem assim, intuitivo em relação à quantidade de versos que tem nessa estrofe, beleza? Então, a depender do número de versos, a gente vai estar dando nomes diferenciados aqui. Então, é uma estrofe que tem 2 versos, beleza? É uma estrofe que a gente chama de dístico. Uma estrofe que tem 3 versos, terceto, que tem 4 versos, quarteto ou quadra, 5 versos, quinteto, 6 versos, sexteto, beleza? 7 versos aí já é uma sétima, 8 versos uma oitava, 9 versos uma novena ou nona, né? Nona, mais fácil aí. E 10 versos é uma décima, beleza? Então isso aqui, ó, é importante a gente saber. Os mais importantes aqui, os mais importantes, né? Tertava, muitos textos aqui foram, muitos, né, foram, utilizaram amplamente a oitava, mas o terceto e o quarteto desses todos aqui acabou sendo mais importantes. E sabe por quê? Você disse que é porque compõe o soneto, é isso aí, que o soneto acaba sendo a forma, né, como a gente viu nas formas do gênero lírico, né? O soneto acaba sendo a forma assim mais amplamente utilizada, certo? Ali a partir do Renascimento, a partir do classicismo. Olha só, quando a gente lê esse trecho aí do Recolta de Estrelas do Cruz de Souza, né? Se a gente prestar atenção, olha só, filho meu de nome escrito, da minha alma no infinito, e acaba a primeira estrofe, certo? 2 versos. Depois, escrito a estrelas e sangue no farol da lua lang, e acaba a segunda estrofe, 2 versos. E todas as estrofes são compostas de 2 versos, certo? Então é o que? Um terceto, né? Não. Ó, não, terceto não. Beleza? Todo esse poema, aqui eu peguei um trecho dele, mas todo esse poema Recolta de Estrelas do Cruz de Souza, ele é composto em dísticos, beleza? Então são estrofes com 2 versos, beleza? Olha um exemplo aí do Fanatismo, né? O nome desse poema é Fanatismo, da Flor Bela Espanca. Vamos ler. Pessoal, aquela mesma coisa de sempre, assim. Quando a gente estiver lendo, né? Agora a gente não está dando tanta atenção para o aspecto semântico, né? A gente não está pensando tanto a questão dos significados ali que tem por trás, né, do texto e tal. Muito embora vai ser muito importante, né? Em breve, assim, a gente está associando toda uma análise de forma e conteúdo, né? Toda uma análise assim da estrutura do texto relacionado ao que o texto está querendo dizer, certo? Que a gente vai ver que são coisas assim que não dá para dissociar mesmo, real.
São coisas que formam um todo complexo, assim, e a gente vai ter que aprender todos esses aspectos do texto, né? Mas pausa, beleza? Pausa o vídeo, lê 2, 3 vezes, certo? Bom, como eu sempre falo, né, aquela primeira leitura é uma leitura de aproximação, a gente tem uma ideia do que o texto vai falar, tal. Mas ó, isso aí, fanatismo. Não. Minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo, meu amor, a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E, olhos postos em ti, digo de rastros: ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. E pesado, né? Porque tá mostrando aí uma perspectiva aí de amor, né? Ó, esse amor aqui com A maiúsculo, certo? Que é basicamente fanatismo mesmo, né, mano? Um amor apego, certo? Um amor apego. Que tu és como Deus, princípio e fim. É pesado. Olha só, já mostrei ali, né? Mas se a gente pega essas duas primeiras estrofes, né? Primeiro, se a gente vê, é um soneto, certo? Qual que é a estrutura do soneto? Estrutura do soneto 4, 4, 3, 3, certo? As duas primeiras estrofes são quartetos, então tem 4 versos, e as duas últimas estrofes, né? As duas próximas e últimas estrofes são tercetos, 3 versos, beleza? Aqui as duas últimas têm 3, e as duas primeiras têm 4 versos, né? Então, isso. Essa primeira parte do soneto, vamos lembrar, né? O soneto ele surge, quando ele surge, essa primeira parte, essas duas primeiras estrofes, né? Elas são estrofes que vão estar apresentando o tema, né? Vão estar apresentando, dando uma introdução e um desenvolvimento de um tema que vai ser falado. No caso, ela está falando sobre amor, né? Está dando uma perspectiva sobre amor. E as duas últimas, aqui no caso, os dois tercetos, beleza? Os dois tercetos aqui desse soneto vão estar dando aí então uma conclusão para esse tema que ela propôs, que é o amor. Beleza? Nessa perspectiva que ela deu aqui, né? De um amor-apego, de um fanatismo mesmo. Beleza? Agora, gente, então aqui a gente vê alguns exemplos, beleza? Quando a gente viu aqui alguns exemplos de estrofes, né? Das mais importantes ali de quartetos, tercetos e tal. Mas agora vamos falar um pouco sobre os tipos de metrificação, beleza? Olha só, primeiro, tem alguns metros que aqui está escrito menos, só que está errado, é mais, tá? Alguns metros, alguns tipos de metrificação são mais comuns, né? Como eu disse lá no começo, foram mais utilizados, né? Muito vastamente utilizados, e por conta disso eles acabam recebendo nomes especiais e a gente tem que ter um contato mais íntimo desses tipos de metro, beleza? Desse tipo de metrificação. Olha só, a gente vai estar vendo então agora os tipos mais conhecidos, mais usados aí na poesia, né? Aí na literatura ocidental ao longo do tempo. Olha só. Primeiro, redondilha menor. Quando eu falo redondilha menor, eu estou falando de um verso que tem 5 sílabas métricas ou poéticas, beleza? Então, 5 sílabas métricas ou poéticas, a gente faz lá aquele trabalho lá de metrificação, né, de escansão, para contar quantas sílabas poéticas, quantas sílabas métricas tem no verso, né? Quando a gente faz aquilo, vai até a última, vamos lembrar, né? Vai até a última sílaba mais forte do verso, beleza? Então a gente encontra a última palavra do verso, a sílaba tônica dessa última palavra, até onde a gente vai estar contando, certo? Que é até onde vai estar dando a noção rítmica, né? Pessoal, por favor, se
não está lembrando muito bem, né, quando eu falo dessa questão de ritmo, dessa questão de metro e tal, volta nas aulas anteriores, beleza? É muito importante ter assistido aquelas aulas para poder entender essa aqui bem, certo? Mas é isso, né? Quando a gente fala então de sílaba métrica, sílaba poética, a gente está falando de uma questão muito importante, que é a questão mesmo de ritmo, certo? Então, quando a gente está lendo um texto, né, tem uma noção de ritmo ali diferente, a gente pode ver, né, que o ritmo está sendo dado pela alternância, né? Está alternando sílaba forte, sílaba fraca, sílaba forte, sílaba fraca, certo? Como um ritmo mesmo que a gente faz uma batida forte, batidas fracas, batida forte, batida fraca, intercaladas por silêncio, né? Beleza? É a mesma coisa, né? Então, sílabas fortes, sílabas fracas, sílabas fortes, sílabas fracas, né? Com uma certa regularidade, beleza? Uma alternância que tem uma regularidade ali. Então, olha só. Quando a gente está, então, falando do número de sílabas métricas, né? Que é 5 no verso. Então, 5 sílabas poéticas no verso. Beleza? Um pentassílabo também, a gente fala. Mas porque foi muito vastamente utilizado e ainda é muito utilizado, né? A gente chama de redondilha. Tem um nome especial aí, né? A gente chama de redondilha menor, beleza? 7 sílabas métricas ou sílabas poéticas, redondilha maior, beleza? 10 sílabas métricas ou poéticas, decassílabo. E olha só, quando eu falo decassílabo, na verdade, né, tem muitas variações de decassílabo. Tem versos que tem 10 sílabas poéticas, né, mas que tem tônica, né, na 10ª, claro, beleza? Por isso são 10 sílabas poéticas, por isso é um decassílabo, mas tem tônica na 3ª também, sempre tônica na 3ª, tônica na 7ª sílaba, né? Ou então tônica na 6ª. Isso é uma coisa que vai variar, mas fica tranquilo, beleza? Que a gente vai ver isso com mais tranquilidade mais pra frente, quando a gente entrar ali em classicismo, por exemplo, a gente vai ver, né, que o rigor formal, quando a gente fala assim, no rigor formal, né, no rigor da forma, né, no rigor na estrutura do texto e tal, vai estar ditando tudo isso, né? Vai estar ditando a quantidade de sílabas poéticas, a forma do texto, que tipo, a mais utilizada vai ser o soneto, né? Então, e quais são os acentos, né? Quais são as sílabas fortes ali no verso, ao longo do verso e tal, são coisas que a gente vai estar vendo com mais tranquilidade depois. Mas, ó, 10 sílabas poéticas, o decassílabo, né? Muito importante. E 12 sílabas poéticas, né? 12 sílabas métricas. O dodecassílabo é chamado também de alexandrino. E também vai ter várias variações de alexandrino, certo? E a gente vai ver com mais tranquilidade depois. Agora, se a gente ver bem, né? É tranquilo também. A gente está dando um nome para os versos a partir da quantidade de sílabas poéticas que ele tem, que o verso vai ter, certo? Acaba sendo um tanto intuitivo também. Ó. Quando a gente fala num verso de 4 sílabas poéticas, por exemplo, a gente vai estar chamando ele de tetra, certo? Tetrassílabo. Um verso de 6 sílabas poéticas, hexassílabo, beleza? De 5, a gente chama de redondilha menor, é um nome especial aí, porque é muito vastamente utilizado, muito importante, mas a gente pode chamar também de pentassílabo, certo? De 8, octossílabo. De 7, também um nome especial aí, porque foi muito vastamente utilizado, é muito utilizado, redondilha maior, a gente pode estar chamando também de heptassílabo, beleza? 9, eniassílabo, e assim por diante. Beleza? 12 aqui, ó, dodecassílabo. Beleza? Mas esses aqui, gente, que eu coloquei são os mais importantes da gente estar dando atenção agora, beleza? São, assim, de longe os mais importantes. E aqui uma coisa que eu queria chamar a atenção, ó. Quando a gente fala em redondilha menor,
no pentassílabo ou no heptassílabo, que é a redondilha maior, certo? Redondilha menor, 5 sílabas poéticas. Redondilha maior, 7 sílabas poéticas. Quando a gente fala nesses versos, nesses tipos de versos, beleza? A gente está falando numa medida que a gente chama de medida velha, beleza? Mas por que medida velha? Pô, porque era muito utilizado ali no contexto de Idade Média, né? Quando a gente vai vendo sobre as cantigas, né? As cantigas de amor, as cantigas de escárnio, mas a gente vai prestar atenção nisso, beleza? Era muito vastamente utilizado ali no contexto de Idade Média e também foi vastamente utilizado no contexto ali de humanismo, né? Que é um período ali mais de transição entre as artes ali da Idade Média e a arte que a gente vai ter no Renascimento, né? No classicismo depois. Então pode ver, né? Quando a gente der uma olhada no teatro do Gil Vicente, a gente vai ver que é muito utilizado também. Redondilha menor, redondilha maior, certo? Então o aspecto formal, essa questão formal ali no humanismo ainda acaba puxando algumas coisas que tem na Idade Média, redondilha velha. Redondilha menor, redondilha maior, medida velha, beleza? Por que medida velha? Porque um dia alguém chegou e falou, pô, isso aqui é velho, isso aqui tipo é o que eles usavam, não é o que a gente vai estar usando mais, certo? E isso é uma ação, uma medida que vai estar acontecendo, né, ali no classicismo propriamente, certo? Que aí vai se instituir também a chamada medida nova, que é o decassílabo, beleza? Que é a presença do decassílabo no soneto, um doce estilo novo, que é chamado soneto, beleza? Aqui é um exemplo, né? Um trecho da música Para Todos, do Chico Buarque. Ela faz assim, ó: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro, certo? E foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas, pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno em maravilhas, né? Pô, se a gente para pra ver isso aí, primeiro, essas duas estrofes que eu coloquei, né? Essas duas estrofes, elas têm quantos versos? Tem, vamos contar, ó. Primeira estrofe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Segunda estrofe, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se tem 6, então é o quê, mano? Quando a gente tiver assim, uma estrofe de 6 versos, a gente chama de quê? Olha aí no caderno, pensa aí. E a segunda pergunta que eu faço: quantas sílabas poéticas tem e qual o nome que a gente dá para um verso com essa quantidade de sílaba poética? Pausa o vídeo aí, né? Dá um tempinho e pensa. Foi? Vamos lá. Vamos fazer junto então. Primeiro, 6 versos aí, cada estrofe. Vamos voltar lá atrás e vamos ver junto aqui, ó. 6. Um sexteto, ou sextilha, né? Então, se tem 6 versos naquelas estrofes, são 2 sextetos, beleza? Voltando. E agora a quantidade de sílabas poéticas aí para cada verso. Vamos contar junto, tá, gente? Ó, de novo, se você não tá lembrando muito bem aí como que faz o processo, né? Volta nos vídeos anteriores, beleza? Bastante importante, mas vamos ver junto aqui agora. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, 7. Os dois primeiros deu 7. E se a gente fizer para os próximos também vai dar 7 sílabas poéticas. E aqui, ó, nesse próximo slide, eu grifei a última sílaba forte de cada verso, beleza? A última sílaba tônica de cada verso. Eu grifei a sílaba tônica da última palavra de cada verso, certo? Por quê? Porque quando a gente estiver contando sílaba métrica, sílaba poética, a gente vai estar contando até
essa sílaba aqui, beleza? Até essa sílaba tônica aqui até a última sílaba tônica do verso, certo? Porque o que importa é essa noção rítmica, né, pra gente, essa noção de ritmo, beleza? Então, ó, contando. O meu pai era paulista, beleza? 7. Meu avô pernambucano, 7. O meu bisavô mineiro, 7. Meu tataravô baiano, 7. Beleza? E é tudo 7 aqui. Uma redondilha maior, certo? E aqui ele fala, ó, essa música, né, é uma música que o Chico Buarque fez, mas em homenagem ao Tom Jobim, né? Quando ele fala Antônio Brasileiro, que ele está se referindo a ele, ao Tom Jobim. E aí na segunda estrofe ele diz assim, ó, foi Antônio Brasileiro quem soprou-me esta toada que cobri de redondilhas, né, para seguir minha jornada. E é interessante, né, fala assim que cobri de redondilhas, tal. São muitas as músicas dele que você para pra ver, né, para analisar ali a estrutura, a forma, e você vai ver que é repleto mesmo de redondilha, né, cara? São muitas, principalmente redondilha maior, certo? Redondilha maior é 7 sílabas poéticas, beleza? Heptassílaba, que é também chamada medida velha. Medida velha, tanto a redondilha maior quanto a redondilha menor, beleza? Então temos aqui um texto, né, que é composto de sextilhas ou sextetos, estrofes de 6 versos e de redondilha maior, beleza? Versos com 7 sílabas poéticas. E aí é chamada medida nova, o decassílabo chamado medida nova, né? E aqui um exemplo, beleza? Nesse amor é fogo que arde sem se ver, né? Quem aí já viu esse texto aí? Um texto que aparece bastante, né, em vários lugares. Tem uma música também do Legião Urbana que recita na parte da música esse texto aí, né? Não vou lembrar agora, mas depois eu mando pra vocês. Mas olha só. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha sem perder. Então olha só, nessas duas primeiras estrofes aí desse texto do Camões, né? Dessa produção lírica aí do Camões. Lembrando que o Camões também tem uma produção épica, né? Que é o Lusíadas, certo? Que a gente vai ver mais detalhadamente mais pra frente, que é muito importante também para a história da literatura ocidental, né, e da língua portuguesa. Mas olha só, nas suas duas primeiras estrofes aqui desse texto do Camões, desse poema do Camões, beleza? A gente tem a apresentação, como é de comum no soneto, certo? Que é, a gente tem a apresentação, então, e o desenvolvimento aí do tema do que ele vai estar falando, né? Que é o amor, e ele vai estar apresentando o amor de uma determinada forma, né? Vai estar dando um sentido aí para o que ele entende quanto a amor, certo? Então ele está falando também, ele está falando aí de um sentimento, né? Do sentimento complexo, né? Está falando do amor. Só que pode ver que quando ele coloca isso no soneto, né? E obedece essa questão estrutural, essa questão formal aí do soneto, ele obedece a quantidade de sílabas poéticas que a gente vai ver que tem aí, né? Da medida nova, certo? Quando ele está fazendo tudo isso, né? Ele está prezando por aquele princípio muito importante que a gente vai estar vendo ali nas artes do Renascimento, né, no classicismo, um princípio muito importante presente no soneto, que é dessa apresentação racional, né, da relação sentimental com o mundo. Quer dizer, você vai trabalhar um determinado sentimento, vai trabalhar certas emoções e tal, só que você vai tentar apresentar isso de uma forma racional, certo? Que é isso que vai estar acontecendo aí no soneto, né? Você pode ver que as duas primeiras estrofes aí, então, vão corresponder à apresentação, ao desenvolvimento desse tema. As duas próximas estrofes, né? Que daqui o texto vai estar completo também lá no Drive, né? Mas as duas próximas estrofes são tercetos, né? Se é um soneto,
4, 4, 3, 3, 2 quartetos, 2 terceiros. As duas próximas estrofes vão estar ali encerrando, beleza? Esse tema. Mas olha só, vamos fazer aqui a contagem então. Aqui, eu grifei de novo, né? Coloquei em negrito a última sílaba tônica de cada verso, beleza? Vamos junto, ó. Amor é fogo que arde sem se ver. Tudo bem, gente? Lembrando aqui, ó. Se não viu as aulas anteriores, veja, por favor. Né? Lembrando aqui, o porquê eu tô contando esse que arde, esse que ar, eu tô contando como uma sílaba só, né? A explicação mais simples, assim, mais direta é que quando a gente lê esse primeiro verso aí, a gente fala naturalmente aqui, ó, amor é fogo que arde, não se vê. Né? O que arde, a gente fala juntando, né? O ritmo, quando a gente fala noção rítmica aqui, faz a gente juntar esse que e esse a. Né? A gente juntar aqui essas duas vogais numa só, certo? Então fica amor é fogo que arde sem se ver, beleza? 10 sílabas poéticas aqui no primeiro verso. No segundo também a mesma coisa. É ferida que dói e não se sente. Parei na última sílaba mais forte aqui, que no caso é o sem. Beleza? 10 sílabas poéticas também. 10 sílabas poéticas é o chamado decassílabo, que é a medida nova. Beleza? Que é o decassílabo ali aplicado no soneto, né? E no caso aqui a gente tem duas estrofes de 4 versos, certo? Então 2 quartetos. Beleza? Olha só, gente. Outra coisa, uma informação bastante importante, né? É que quando a gente tem um poema que não tem um esquema métrico regular, né? Que não é nem decassílabo do começo ao fim, nem alexandrino, né? 12 sílabas poéticas do começo ao fim, nem medida velha ou redondilha maior, 7 sílabas poéticas, ou redondilha menor, 5 sílabas poéticas, do começo ao fim, ou alternando redondilha menor, redondilha maior, redondilha menor, redondilha maior. Quando a gente não tem um esquema métrico que seja regular, certo? Então, quando no texto a gente tem os versos apresentando números diferentes de sílabas poéticas, beleza? Aí a gente diz que são chamados versos livres, beleza? Que a gente vai ver ali o surgimento do verso livre mais ali para a geração, né, final do simbolismo, beleza? Para os crepusculares a gente fala, mas ali para aquele final, e vai ser muito vastamente, muito amplamente utilizado ali a partir do modernismo, beleza? Então é isso, gente. Eu acho que isso aí era o principal para a gente estar encerrando, né, esse momento aí de recursos poéticos. Acaba sendo uma aula assim que, mano, eu vou mandar real para vocês, uma aula meio embaçada, né? Tá ligado? Vai ficar mais legal aqui pra frente também. Que essas aulas aqui, gente, na moral, são aulas que dão, pelo menos pra mim, até onde eu consegui chegar, né, na organização delas. São aulas que dão muito mais certo quando a gente está ali em sala de aula mesmo, assim, no sentido de, pô, ajudar, porque é um bagulho que requer também, precisa muito da gente tá vendo ali os exemplos, da gente estar junto fazendo, né, as atividades e tal. Por mais que eu coloque a atividade ali no Drive, tal, essa distância acaba sendo uma coisa que não favorece, tá ligado? Essa distância que a gente tá tendo aí. E fica muito pouco dinâmico e tal, mas enfim, vamos ver. E qualquer coisa, gente, qualquer sugestão, enfim, qualquer coisa, dá um salve, beleza? Manda mensagem, pode ser no WhatsApp mesmo, enfim, onde vocês acharem melhor, tá? Esse conteúdo aí já tá no Drive, beleza? E vou parar ele aqui agora. Até mais.